primeiro lugar, gostaria de desejar boas-vindas novamente. Obrigado. Que você tenha mais sucesso ainda, dessa vez. Infelizmente, muita gente lamentou a sua saída, Anderson, porque a gente sabe que futebol, às vezes, acarreta a questão do resultado, que não estava vindo. Mas muita gente lamentou a sua saída, como o colega falou agora há pouco, você colocava um padrão de jogo, a gente gostava da sua forma de jogar e a torcida também. Qual é o sentimento de estar retornando? Eu espero que seja, né? Muitos esperam que seja para concluir um trabalho que ficou sem ser concluído, Anderson? Primeiramente, assim, falar da minha alegria de poder retornar. Eu já tive a possibilidade de retornar para alguns clubes, mas não em tão pouco tempo, entendeu? E a minha escolha mesmo, assim, de poder retornar, de poder voltar ao clube, foi muito em função de que eu também tenho essa sensação de que a gente não terminou aquilo que foi iniciado, entendeu? Eu acho que a gente, o ano passado, a gente fez um bom campeonato brasileiro, assim, no primeiro turno. Nós pegamos uma sequência, realmente uma sequência enorme, assim, né? Foram 8 jogos sem vitórias, mas 8 jogos que a gente produzia muito, né? Assim, criava muitas situações, sofria muito pouco assédio dos adversários. E em determinado momento, eu acho que até pela ansiedade que todo mundo também tem um pouco, né? De poder ver a coisa acontecer e o resultado acontecer rapidamente, e principalmente com essa questão, né, da Série A, que você não pode ficar muito tempo sem pontuar e sem ganhar. Houve a troca. É claro que eu particularmente fiquei muito triste, porque eu queria ter oferecido mais para o Ceará, para o torcedor, entendeu? Eu me senti frustrado também, é claro, apesar de ter muita tranquilidade, de ter consciência de que eu estava desenvolvendo assim, um trabalho bom, um trabalho consistente, que a equipe tinha dado assim, demonstrações de bom nível de jogo, né? Então, esse retorno vem mais porque esse sentimento que eu tenho também de poder realizar um trabalho com o início, talvez o meio e o fim, né? Assim, é o que eu pretendo, desejo, assim, que a gente possa conseguir isso. Vai ser muito difícil, cara, porque a gente não tem como treinar nesse período todo. A gente vai conversar muito mais do que, às vezes, efetivamente mostrar dentro de campo. Mas a gente tem um grupo de jogadores inteligentes que eu acho que a gente, com poucas intervenções, a gente pode já criar um padrão. Assim. No jogo agora de ontem, eu já gostei assim, de muita coisa que foi falada apenas. Alguma coisa a gente mostrou dentro de campo, mas muita coisa a gente só falou e comentou, e eles conseguiram executar num nível bom, mesmo com a dificuldade do campo. Então isso é um ótimo sinal. Ô, Anderson, prazer mais uma vez aqui você Obrigado. Com a gente. Sempre o seu time teve padrão de jogo, sempre eu gostei do seu estilo de trabalho. E lembro muito bem aqui, para recordar, aquela grande vitória em frente à equipe do Palmeiras aqui, a vitória frente à equipe do Fortaleza, aquela goleada frente à equipe da Chapecoense, e o time sempre esteve bem. Faltou aquele cara para botar a bola para dentro. E ontem você voltou já com o pé quente, com a vitória numa Copa do Brasil, que é muito importante, traz dinheiro para o clube, isso é muito bom. Mas eu quero saber de você, se praticamente 3 meses, né, que ficou longe daqui. 4 meses. 4 né? meses. Você foi para a Europa, visitou clubes. Conta para a gente o que é que você aprendeu mais lá, porque todo mundo aqui no meu setor, sempre todo dia eu estou aprendendo. No seu setor também, você todo dia aprende. O que você viu de novo lá nos clubes da Europa? Eu acho que a gente aprende todo dia e com todos, né? Eu quando vou assistir um treinamento do Sub-15, Sub-17, Sub-20, eu sempre aprendo também, sempre vejo coisas novas, coisas interessantes, forma de pensar o jogo também, né? que são muito produtivas, que eu acho que realmente podem funcionar. Mas eu sempre gostei assim, de fazer uma viagem mais a trabalho mesmo, assim, de poder... estudar um pouquinho, né? Eu participei do curso da CBF, da Licença Pro, agora no final do ano, no final do ano passado. Também foi um momento de poder, né, focar em cima
do futebol e com os colegas todos discutir sobre muitas coisas. Mas eu gosto de ir para a Europa para ver o que está sendo feito no topo, assim, né? Assim, no mais alto nível. Então eu tive a possibilidade de assistir bons jogos, conhecer centro de treinamentos maravilhosos, assim, ver a estrutura dos clubes, conversar muito com pessoas que são muito representativas no futebol. Então, assim, foi um momento que eu realmente tirei para poder visualizar o que está sendo feito. Então, foi um momento importante, né? Muita gente fala assim, o treinador sai daqui, vai para lá, não vai trazer nada de novo, vai aprender nada. Eu sempre acho que a gente aprende com todo mundo, né? Aprende como fazer, aprende como não fazer, aprende, né, sobre algumas tendências do futebol. E foi assim, uma experiência ótima, assim, quase 15 dias, mas a experiência foi fantástica para que eu pudesse assim, mentalizar algumas coisas, né, e tentar, quem sabe, colocar em prática. Anderson, continuando nesse assunto, desse período de estudos de reciclagem, também tinha essa curiosidade para saber como foi esse seu período na Europa, também na CBF Academy, que foi no início desse ano, né? E aí, entrando nessa pergunta, mais detalhando sobre essa sua volta no Ceará, com esse período de estudos e de reciclagem, o que é que você pretende trazer de novo em relação à temporada passada? E se você reconsiderou alguma coisa? Claro que na temporada passada você tinha um Ceará arrumado, um Ceará consistente. Às vezes o resultado não chegava, mas teve torcedor que sentiu até saudade. E aí, desse tempo de estudos, o que é que você pretende trazer de novo? Não, assim, a Série A ela é uma competição muito difícil, né? As pessoas veem assim, não, mas tem... Assim, a gente enfrenta clubes com um poder aquisitivo muito maior, cara, assim, de investimento. E a gente tem que tirar muitas vezes no braço mesmo, assim, no braço do trabalho, da dedicação, da organização, entendeu? Eu lembro um jogo nosso contra o Flamengo aqui que nós perdemos de 3-0. Poxa, mas nós enfrentamos o Flamengo, cara, assim, a gente criou situações, a gente teve gol anulado, teve bola sendo tirada em cima da linha, tivemos mais posse de bola do que eles, finalizamos mais do que eles. Só que a gente joga contra grandes atletas, grandes equipes, que em alguma situação de desatenção, eles acabam tendo essa oportunidade e acabam, né, definindo o jogo. Então, assim, eu vejo que foi um trabalho bom. Em determinado momento, acho que a gente não conseguiu avançar um pouco, que era o que eu esperava, né? Nós chegamos num nível de organização muito bom. Só que a gente precisava continuar avançando. Em determinado momento, nós demos uma estagnada, assim. A gente não conseguiu criar algumas outras possibilidades. A gente não conseguiu visualizar, talvez, alguma outra perspectiva. A gente usou bem o elenco, assim, de todas as formas. A gente tentou usar muito. Mas a coisa não... O futebol, assim, por mais que você faça tudo certo, ele pode dar errado, entendeu? Se você fizer errado, ele vai dar errado, com certeza. Mas mesmo quando você faz as coisas certas, ele ainda pode não acontecer, né? E eu acho, particularmente, que foi muito isso. Assim, eu acho que a gente fez um bom trabalho com resultados aquém daquilo que a gente produzia. Anderson, tudo bem? Tudo Parabéns bem. Pelo retorno. Obrigado. E nesse período que você teve na Europa, muita gente critica a distância abissal que está o futebol brasileiro do futebol europeu. Você, pelo que viu, envolvendo tudo, investimentos, CTs, eu sei que a gente vive uma outra economia, mas realmente nós estamos bem distantes daquilo que eles estão apresentando? Eu acho que como tudo no país, a gente tem de distância em termos de organização, de infraestrutura, de tudo, né? Só para dar um exemplo aqui, eu fui ao CT do Chelsea. Eles têm 68 campos. Entendeu? Eu falei assim, é um absurdo uma coisa dessa. Não tem condição de ter isso. E com quem eu estava lá conhecendo, ele falou assim, você quer contar? E a gente deu uma volta de carro assim, quando começou a chegar no 30º, eu falei, não, tá bom, eu já me dou satisfeito. Então, assim, não é só o treinador que precisa de estar sempre melhorando, não é apenas os jogadores, não é apenas a estrutura de um clube, há muita coisa a ser melhorada, entendeu? Não só no futebol, como no país também.
Então você anda lá nas estradas, todas as estradas. Quando eu vi um buraco, eu fiz questão de passar por cima dele para poder lembrar aqui do Brasil um pouquinho. Você não vê. Então, assim, é uma série de coisas que eu acho que a gente está engatinhando ainda. A gente fica só tapando o buraco, né? A gente não pensa para frente, a gente não pensa um pouquinho lá. E alguns clubes no Brasil conseguem já dar alguns passos consistentes para essa estrutura toda, né? E o Ceará está avançando demais, cara. Assim, eu fico vendo assim, o Ceará, como que ele está conseguindo, com as dificuldades de recurso mesmo, assim, mas ele está dando passos consistentes. Assim. Ele está avançando, né? Eu acho que é a 3ª Série A consecutiva. Assim, e isso é que vai mudar o patamar do clube. Eu costumo falar assim, as competições regionais, elas são importantes, mas elas são mais importantes para poder preparar um time para uma competição de Série A do que em si só, né? Assim, ganhar o Campeonato Estadual é importantíssimo, ganhar a Copa do Nordeste é muito importante, mas de pouco vai valer isso se a gente não conseguir manter numa Série A. Se a gente conseguir a manutenção numa Série A, tudo isso que aconteceu ganha um peso enorme. Mas se for o contrário, a gente vai ficar aqui falando só de uma coisa que não deu certo. Eu lembro, ano passado o Cruzeiro foi campeão mineiro invicto, eu acho. Não sei se é isso mesmo, né? Não sei se foi invicto, depois eu posso até confirmar. O Cruzeiro foi o último clube da Série A perder a invencibilidade. E quando chegou no momento, né, da Série A, ele acabou caindo. Um gigante que cai assim, caiu da forma que aconteceu. Foi invicto. Então, assim, o que valeu realmente? Assim? Então, nós temos que ter cabeça para poder pensar também que todo esse processo era um processo importante, mas o que define realmente a grandeza de um clube é a manutenção na principal liga do seu país. E é isso que a gente está assim, com muito empenho de fazer as boas competições, de ganhar tudo, porque uma coisa não impede a outra, entendeu? Não impede que você possa preparar bem um time para a Série A ganhando. Não tem nada que define isso. O problema é quando você ganha sem preparar essa equipe para a Série A. Você só ganha ali e acabou e depois não prepara para frente. Aí você vai sofrer. Então, assim, eu acho que a gente tem que preparar bem esse elenco em todos os aspectos, aproveitar essas competições todas para poder ganhar, criar uma casca vencedora no clube, para que ele possa entrar numa competição nacional, como é o Campeonato Brasileiro da Série A, com muito mais maturidade. E eu acho até que a aquisição dos jogadores que vieram esse ano são jogadores com um perfil muito bom nesse sentido, com uma casca vencedora, jogadores acostumados a vencer, acostumados a jogar em altíssimo nível, e isso é sempre muito importante. Bom dia, Anderson. Bom dia. Espero que em 2020 seu time faça os gols, pelo menos em percentual bem maior do que ele produz, porque realmente em 2019, quantas coletivas aqui? Teu time produz, Anderson. O que está faltando para a bola entrar? E essa foi realmente a grande questão. Mas o 2020 está aí e, como disse o colega, você já estreou bem, a equipe classificou lá na Copa do Brasil. O campeonato agora que vem é a Copa do Nordeste, com jogo sábado contra a equipe do Bahia. E o Ceará nessa competição tem 3 pontos de 3 jogos e 3 empates. Né? Ele está numa situação de 6ª colocação e está numa situação de precisa somar pontos ali para classificação. O jogo é diante da equipe do Bahia. Como é que você avalia aí a importância dessa partida diante da situação do Ceará na competição? É uma partida extremamente importante, é uma partida muito decisiva. A Copa do Nordeste tem uma característica que você mesmo pontuando, fazendo os 3 pontos, isso não quer dizer que a gente vai sair da colocação que a gente está, porque todo mundo pode vencer e você vai manter a mesma, mesmo vencendo, você vai manter a mesma colocação. Então, assim, como não há confronto direto, então você não ganha do seu adversário da chave. Isso pode ser bom por um lado, quando você perde, às vezes também você não altera muito a posição, mas quando você ganha também você pode não alterar, né? Então, é uma competição muito traiçoeira, assim, é uma competição difícil, porque se começar muito mal para recuperar, assim, é apostar muito, entendeu?
o jogo dificílimo. A equipe do Bahia é uma equipe muito bem montada, uma equipe muito forte, com investimento alto, assim, eu acho que para a região toda, né, do Nordeste, acho que é um investimento altíssimo, assim, que eles fazem. E a gente precisa do resultado, né? Com pouco tempo. É claro que eu sei que nem tudo vai sair do jeito que eu penso, né, agora, mas a gente precisa ter muita consistência ali para poder fazer um bom jogo. Precisamos demais do nosso torcedor. Eu sei que o nosso torcedor saiu ano passado assim, muito frustrado com tudo, entendeu? Foi um ano, embora a manutenção na Série A, foi um ano para todos, um ano ruim. Foi um ano assim que eu acho que talvez o Ceará poderia ter dado mais e não conseguiu, né? Mas nós precisamos assim de pegar e de que a gente possa unir forças, entendeu? Nós precisamos fazer com que o Ceará possa estar acima de tudo, assim. A gente pode criar um clima sempre muito positivo, incentivar nesse momento de dificuldade. Nós vamos ter dificuldade nessa primeira parte, mas a gente precisa muito do incentivo do nosso torcedor, que ele possa acreditar, que ele possa confiar, que ele possa demonstrar para os atletas que ele estará com a gente mesmo nos momentos mais difíceis, porque isso vai criar uma sinergia, uma luz, uma alma, né? Um ambiente que vai sempre nos proporcionar ter confiança, né? E para o jogador a coisa mais importante é ter confiança. Então, nesse primeiro contato com o torcedor, o que eu posso falar assim é, primeiro, agradecer todo o empenho, a dedicação, né, tudo aquilo que eles fizeram ano passado, em momentos difíceis, e chamar a todos para que possam, né, retornar e voltar, incentivar, a acreditar que a gente vai fazer um bom trabalho, né, de poder fazer com que os 90 minutos possam ser 90 minutos de muita entrega dentro de campo dos atletas e entrega do torcedor na arquibancada também. Que a gente possa mobilizar muito nesse sentido. A nossa força é quando a gente está unido, está junto, e eu preciso demais, assim, os atletas precisam demais. Tem atleta aqui que está chegando no Ceará, eles não imaginam o que é a torcida do Ceará. E nós precisamos fazer isso acontecer rápido, entendeu? Mobilizar, e nós vamos ter dificuldade, resultados ruins, mas nós vamos ter uma energia, uma dedicação imensa para que a gente possa sempre contagiar o nosso torcedor. Eu acho que é uma coisa de mão dupla, né? O time dentro de campo tem que contagiar o torcedor que está de fora, e o torcedor de fora, muitas vezes, vai poder contagiar os jogadores que estão dentro de campo. Então, quando um fraquejar um pouquinho, o outro tem que sempre ser acionado, para que a gente não possa entrar os dois, né, sem aquela energia positiva. Pô, Ederson, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom falar com você. Com relação à sua primeira passagem do Ceará, né? O que você encara que você acha que tem alguma coisa que dá para fazer de diferente? E com relação também ao elenco, você obviamente já deve ter avaliado o elenco, acho que já chegou aqui com o elenco já avaliado. Você encara que ainda precisa de alguma peça para esse início de temporada, algum outro jogador? Foram 12 contratações novas, né? 3 renovações, mais os jogadores que já estavam aqui, contrato para esse ano. Você encara que precisa de mais alguma peça ou outra, alguma coisa que talvez já conversou com a diretoria? Assim, eu sempre falo que um time de Série A ou de Série B, ele tem que estar sempre preparado para alguma oportunidade. Acho que o Ceará, de 2019 para 2020, aproveitou boas oportunidades. Trouxe jogadores aqui que eu quando eu vi, assim, eu particularmente não acreditei que eles tivessem vindo, assim, né? Alguns jogadores mais experientes, outros jogadores mais jovens e muito promissores. Então, assim, acho que o Ceará agiu muito bem nesse sentido. É claro que a gente conhece muitos atletas a partir do momento que você trabalha no dia a dia. E acho que a gente tem que estar preparado para alguma oportunidade de mercado. Às vezes, de repente, a gente vai ter uma oportunidade fantástica, assim, para poder, né, trazer um jogador que possa nos ajudar muito na temporada. Então, a gente vai estar sempre avaliando. Isso não tem, talvez, prazo. Assim. A conversa que a gente tem, assim, quando tiver oportunidade, a gente pode estar fazendo uma intervenção, né? Agora, em relação à primeira passagem, em termos de aprendizagem, é claro que a gente aprende sempre. A gente aprende com as derrotas, a gente aprende com as vitórias, com as conquistas. A gente tem que ter humildade suficiente para sempre avaliar e reavaliar
tudo que está sendo feito. Eu costumo falar assim, quando ganha não está tudo certo, quando perde não está tudo errado. Então a gente precisa ter essa cabeça para poder visualizar sempre coisas melhores assim, e sempre aprimorar. O futebol, uma equipe de futebol, ela tem que viver em constante aprimoramento. Assim. Ela tem que estar sempre melhorando, tem que estar sempre... eu costumo falar assim, que uma equipe de futebol é como se fosse um ser vivo, assim, entendeu? Quando ele começa a ir para um lado assim, às vezes você tem que tomar algumas atitudes para ele poder sempre estar em crescimento, sempre subindo, sempre melhorando. Quando você para, você pode estagnar. E aí você começa a perder aquilo que você poderia ter. Tranquilo, gente? Obrigado.